Ribeiro secou, e agora? Tá? Abra sua Bíblia em 1 Reis 17. A palavra hoje ela não é demorada, mas é uma palavra que vai dividir as águas. Então, Elias, 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne. Diga para o seu irmão: pão e carne. Diga assim: não vai faltar na sua mesa. Diga para ele. Diga: não vai faltar. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Diga para o seu irmão: pão e carne. Diga: não vai faltar. De manhã e à tarde. Diga: Deus é Deus de provisão. Creia nele. Diga: creia nele. Vamos lá. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou. Diga para o seu irmão assim: secou. O ribeiro de águas cristalinas secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos ou gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Amém? Diga assim comigo: o ribeiro secou. E agora? Eu quero responder essa pergunta nessa noite para você. Eu sei que está muito calor, então eu sei que meu desejo é não demorar, porque eu tenho que orar no final do culto, por algo que o Espírito Santo pediu que eu orasse aqui.
e eu vou orar nessa noite. Então eu não quero demorar muito, porque está muito calor mesmo. Mas eu queria dizer para você o seguinte: Elias é um profeta do Senhor. E diga-se de passagem, um dos maiores profetas que a Bíblia relata. Embora Eliseu tenha tido o dobro, ou a porção dobrada do espírito de Elias, Elias foi um dos maiores profetas de Israel. O primeiro milagre realizado em ressuscitar alguém foi feito através de Elias. Elias foi o primeiro a orar por alguém. Jesus Cristo tocou, a pessoa foi ressuscitada. E Elias aqui, anos e anos antes, ele ora, fala com Deus e ressuscita um menininho. Nós não vamos falar sobre isso nessa noite, mas para você ver a importância, este profeta, ele surge de uma forma inesperada na história de Israel. Se nós entendermos os reinos de Judá e os reinos de Israel, que estavam divididos, 10 tribos para um lado, 2 tribos para outra, nós vemos que havia um reinado de idolatria. Todos os reis que antecederam Acabe, ou depois de Acabe, foram reis que levaram a nação de Israel à idolatria. Foram reis que levaram a adorar a um Deus chamado Baal. Baal hoje é um nome da onde nós tiramos as 4 potestades que dominam o mundo: Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. São as 4 potestades, são os 4 que dominam nos 4 cantos da terra. Então, quando começou o culto a Baal e a um outro ídolo chamado Azera, todo o coração de Israel se derreteu na idolatria, e todas as bênçãos de Deus voltadas para Israel deixaram de se cumprir, porque Israel havia se afundado na idolatria. Mas este homem de Deus aqui é um homem ousado, destemido. Diga assim: nós precisamos de pessoas assim hoje. Diga: nós precisamos de pessoas com ousadia para falar do amor de Deus. Nós precisamos de pessoas com ousadia para declarar a palavra de Deus. Ele se levanta no meio de uma situação tão caótica, e ele chega diante do rei Acabe, e ele então dá uma sentença para Acabe. A sentença é assim: olha aqui, Acabe, escuta aqui o que vai acontecer. Não vai cair chuva e nem orvalho. E ele não diz por quanto tempo. Ele diz: por anos isso não vai acontecer. Ele disse: olha, não vai cair chuva e não vai cair orvalho. E ele então traz essa palavra diante do rei, lá na corte do rei, e o rei fica furioso. Tanto é que depois, se você puder ler a Bíblia, o rei Acabe procura ele, coloca todos os súditos para procurá-lo, e nos 4 cantos daquele reino, procurando para matar Elias, e não encontra Elias. E ele não encontra porque Deus o protege. Deus então vai escondê-lo. A única informação que temos deste profeta é do lugar de onde ele veio. Ele veio de um local chamado Tisbé, então ele era chamado de Tisbita. Este local é um local pouco conhecido na Bíblia, mas é um local, é um nome de um lugarejo, ou uma localização desconhecida, simples, sem renome na história de Israel. O que nós podemos ver aqui é que Deus não se prende àquilo que muitas vezes nós nos prendemos. Deus muitas vezes, Ele deseja, a palavra de Deus diz que Ele escolhe as coisas loucas do mundo
para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Esse é o projeto de Deus. Então Deus traz esse profeta no meio de um cenário caótico, e ele saiu daquele lugar, ele vem diante do rei, ele fala com o rei. Acabe era rei de Israel, ele estava reinando, ele reinou 22 anos, e só praticou maldade em Israel. Ele tinha uma mulher, a mulher de Acabe chamava-se Jezabel. Jezabel era uma serpente em pessoa. A morte de Jezabel foi trágica, porque a vida dela foi trágica para Israel. A profecia dada para a morte dela, dizendo que ela morreria estraçalhada, e o sangue dela os cães lamberiam. E foi exatamente na palavra dita em profecia que aconteceu, porque Jezabel era a que comandava o reino de Israel. Ela reinava. Podemos dizer que o reino não era o reino, o rei não era o rei Acabe, quem reinava era Jezabel. E esta mulher, ela fez muito mal à nação de Israel. Neste contexto que Elias então vem e profetiza uma seca que vai demorar anos e anos e anos. Mas a palavra de Deus diz que Deus diz para ele, logo depois que ele determinou isso para Acabe, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: saia daqui agora, da corte do rei, e vai para um lugar. Ele disse: vai lá para a banda do ribeiro de Querite. Sabe quantos quilômetros ele andou para chegar a Querite? Mais ou menos 50 quilômetros a pé. Depois, para ele chegar a Sarepta, sabe quantos quilômetros ele andou a pé? Mais 150 quilômetros a pé. O trajeto dele, da corte do rei, até chegar diante da viúva, 200 quilômetros percorridos a pé. E ele estava sendo procurado por Acabe para ser morto. Acabe queria matá-lo. Então, ele estava correndo muito risco, mas Deus disse para ele: saia daqui, eu vou te esconder, vai lá para o ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. Irmãos, eu quero aqui falar algo muito importante para nós nessa noite. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, sabe, irmãos, muitos de nós não estamos vivendo o melhor de Deus na terra, não estamos experimentando o melhor de Deus na terra, não estamos usufruindo do melhor de Deus na terra, porque não somos obedientes à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: veio a palavra do Senhor a Elias: saia daqui, esconde, vai lá para o ribeiro. O que ele fez? Andou 50 quilômetros e foi para o lado do ribeiro. Chegando lá, tinha um lugar que era um riachozinho, e a palavra de Deus diz que ele estava ali, e Deus enviava para ele corvos pela manhã e à noite. Deus enviava o pão e enviava a carne para colocar no meio do pão para fazer o sanduíche. E tinha água fresquinha para tomar. E isso foi tomando um tempo. A palavra de Deus diz que esse período de seca em Israel demorou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio a profecia estava se cumprindo. Jezabel e Acabe colocou todo o reino atrás de Elias. Eles queriam matar o profeta.
Tobias, um dos serviçais e de Acabe, que trabalhava com Acabe, sendo temente ao Senhor, escondeu 100 profetas numa caverna, 50 e 50, e os alimentava com pão e água, porque todos os profetas foram procurados para serem exterminados e mortos, porque Jezabel e Acabe queriam exterminar o nome de Deus na nação de Israel, e cultuavam um Deus chamado Baal. É neste contexto que Elias profetiza essa seca prolongada. Segundo sua palavra, que era a palavra de Deus, não haveria chuva por um período determinado de tempo, numa região árida e seca. Numa região árida e seca, como é aquela região lá. Vocês imaginam não chover durante 3 anos e meio? Amados irmãos, é impressionante assim, vermos o quanto estamos dispostos a obedecer, mesmo correndo riscos. A palavra de Deus diz que Elias correu risco de vida, mas ele foi obediente àquilo que Deus estava dizendo para ele fazer. Várias coisas acontecem nessa história, e tudo estava muito bem no ribeiro. Ele estava comendo, bebendo, ele estava se alimentando, e de repente a água começou a diminuir, e ele via que aquela água já não corria tanto. Depois no outro dia só tinha um veiozinho, depois no outro dia só tinha as pedras molhadas, daqui a pouco já estava o chão esturricado, daqui a pouco não tinha mais nada. A palavra de Deus não diz que ele murmurou, a palavra de Deus não diz que ele reclamou, a palavra de Deus não diz que ele blasfemou. Eu quero dizer para você nessa noite, que esta experiência de Elias, no ribeiro de Querite, pode ser a sua experiência aqui nessa noite. O ribeiro que seca pode ser uma conta bancária recheada, um negócio em franco desenvolvimento, pode ser uma indústria que vem produzindo crescentemente, pode ser um bom emprego de carreira e espetacular, mas de repente o ribeiro secou. Pode ser também a mãe que embalou aquele filho, cuidou daquele filho, criou aquele filho, e agora este filho que era para ser a alegria dos pais, se enveredou pelo caminho das drogas. É o ribeiro que secou. No momento tudo muda. As coisas podem ser diferentes hoje do que foram ontem. De repente, naquilo que nós estamos projetando, esperando que algo aconteça, não acontece mais. Nós projetamos expectativas em muitas coisas da vida, e elas param, elas cessam, elas acabam, elas interrompem. E a palavra dessa noite é: o que eu faço quando isso acontece? O que eu faço quando a minha expectativa, a minha alegria está naquele ribeiro que está correndo e de repente ele seca? Talvez possa ser um casamento feliz que você sempre sonhou, e aí o parceiro ou a parceira fica indiferente, torna-se infiel, fala em abandonar o lar. O ribeiro secou.
pode ser uma vida saudável, em pleno vigor, de repente uma enfermidade, limitações físicas. O ribeiro secou. Pode ser uma família abençoada, em plena comunhão, quando de repente recebe a notícia de um acidente trágico, um ente querido. Me permita falar contigo, Marcos, nessa noite. De repente, projetou algo e não aconteceu. Concorreu ao pleito e não aconteceu. O ribeiro secou. De repente eu projetei minha vida numa faculdade e não deu certo, o ribeiro secou. O que eu faço quando o ribeiro seca? Qual é a minha atitude como homem e mulher de Deus, quando tudo para, quando tudo cessa? A Bíblia diz, Jesus nos afirmou dizendo, no mundo tereis, o que a palavra de Deus diz? No mundo tereis, o que são as aflições que Jesus diz que nós teríamos? Jesus não promete uma vida regalada, esplêndida, linda e maravilhosa do começo ao fim. Há um verso na Bíblia que me chama a atenção, me deixa com o coração em alegria, que diz assim: o fim de todas as coisas é melhor do que o início delas. Quando eu olho para esse texto, que o fim de todas as coisas pode ser melhor do que o início, significa que eu posso ter esperança que pode ser melhor. Alguma coisa vai acontecer, ainda que o ribeiro seque. E quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, haverá momento em que o riozinho vai parar. O pai de família estava trabalhando, de repente ele chega em casa e diz para a mulher, estou desempregado. A usina mandou embora os funcionários, eu estou desempregado, o riacho vai demorar mais 5 meses, e eu não vou ter mais de onde tirar. De repente você foi no médico, estava sentindo uma dor, e quando viu, o laudo dizia, você só tem 2 meses de vida. O que fazer? Algumas coisas são tiradas da nossa vida abruptamente, rapidamente. Param e cessam, rapidamente a gente não sabe. E o que fazer quando o riacho para? As águas param. Queridos, eu queria nessa noite colocar, primeiro para mim, por favor. Vamos dizer juntos? O Deus que dá água também pode retê-la. Vamos dizer juntos? O Deus que dá água também pode retê-la. Este é o direito soberano de Deus. Aleluia? Amém? Deus é soberano, queridos. Ele é soberano para dar e Ele é soberano para tirar quando Ele quer. Eu preciso entender isso. Se eu não entender a soberania de Deus, eu vou me revoltar contra Deus. Eu tenho um livro que tem um palito de fósforo assim queimando, e está escrito assim, decepcionado com Deus. E eu li esse livro, no momento que eu estava muito decepcionado com Deus. Porque algumas coisas não acontecem, ou deixaram de acontecer. Por que aquilo que eu esperava acontecer não aconteceu? Por que eu projetei tudo e não aconteceu? Elias foi para aquele lugar, ele falou, não, agora eu vou estar tranquilo, eu tenho pão, Deus não deixa, eu tenho
o pão, eu tenho a carne, eu tenho a água, não vai faltar mais nada. Mas entenda bem, queridos, este é o direito soberano de Deus. Os nossos sentimentos nos dizem que uma vez que Deus dá água, nunca mais Ele pode tirar. Nós achamos assim, Deus não pode tirar, Deus não tem o direito de tirar. É assim que a gente pensa, mas não é justo pensar assim. Deus é Senhor e faz como Ele bem quer. Irmãos, olhem a história de Jó, presta atenção à história de Jó. Jó estava sentado, estava lá tranquilo com a esposa, chega alguém e diz assim: Jó, seus filhos estavam banqueteando numa festa, veio um vento, derrubou a casa e todos os 10 filhos morreram. Olha que notícia que Jó recebe. Os 10 filhos, tudo estava bem com ele, mas um dia o seu ribeiro secou, perdeu todos os bens, perdeu seus 10 filhos, perdeu a comunhão com a esposa disse para ele: Jó, tem um caquinho de telha aí, se coce, se console com ele. Sabe o que Jó fez? Jó fez um buraco, presta atenção, queridos, ele fez um buraco no chão. Ele estava cheio de chagas, os animais queriam devorá-lo, ele já não tinha casa, ele não tinha mais nada, ele perdeu tudo, o ribeiro dele secou, e ele só tinha um caquinho de telha para se consolar. E a Bíblia diz que ele se enfiou dentro de um buraco para se proteger e se encheu de cinzas para que as suas dores fossem tiradas e ele não fosse devorado por animais. Ele perdeu a comunhão com a esposa disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: o Senhor Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó vai dizer uma palavra tão linda, é uma palavra messiânica. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Queridos, eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Talvez o seu rio secou, talvez suas esperanças esvaíram como a de Elias. Eu não sei como está a sua situação, porém saiba que Deus está no comando. Quando o ribeiro está borbulhando, e Ele está no comando quando as águas param também de borbulhar naquele local. Segundo, vamos dizer ali, Deus, vamos dizer juntos, Deus está trabalhando em nosso caráter. A Bíblia diz que nós somos como barro, e diz assim: não acaso tem o oleiro o direito de nos moldar? E se quebrar, não pode ele fazer de novo? Não tem ele esse direito? E diz que eu e você somos o barro na mão do oleiro, ele é o oleiro. Quem está entendendo aqui, diga amém. Eu não sei por aquilo, porque eu não sei naquilo que você está passando, qual o seu problema, qual o seu dilema, qual a sua história, mas se você saiu de casa para ouvir uma palavra de Deus, Deus está falando com você. Queridos, olha só, nós precisamos entender que existem mãos hábeis de Deus, que tocam na nossa vida, e se nós entendermos isso, Deus fará uma mudança na história da nossa vida. Agora tenha certeza de uma coisa, querido, aconteça o que acontecer, Deus não se esquece de você. Vou falar outra vez que parece que você não está dormindo. Aconteça o que acontecer, Deus não se esquece de você. Queridos, Deus está trabalhando em nosso caráter. Deus trabalha no nosso caráter quando o rio está caudaloso
Deus trabalha no nosso caráter quando Ele tira da gente também. Existem lições na nossa vida que nós só as aprendemos quando é tirado de nós, quando nos faz falta. Observem, irmãos, Elias, no início do seu ministério, era apenas conhecido como Elias o Tisbita. Sabe o que vai acontecer no final? Ele vai ser conhecido assim como o homem de Deus. Você entrou aqui nessa noite e alguém te conhece apenas pelo nome, mas amanhã as pessoas vão dizer o seu nome e vão dizer: é um homem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer trabalhar no nosso caráter, na nossa vida. Deus quer trabalhar, Deus quer moldar. E Deus trabalha com a água ou trabalha com a falta da água. Irmãos, Querite, o nome Querite significa aparelhar, colocar no tamanho certo, cortar. Esse é o significado da palavra Querite. O ribeiro de Querite, para Elias, foi um lugar de tratamento. Deus estava tratando Elias, estava tratando com aquele homem que seria depois conhecido como o homem de Deus. No campo de treinamento de Deus, muitas vezes se permite a crise, a dificuldade, os problemas, para que o nosso caráter seja moldado. Imagine, irmão, se todas as coisas fossem boas na nossa vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Se tudo fosse perfeito aqui na terra, quem queria morar no céu? Quem queria? Não, fala para mim. Se tudo é perfeito, não tem dor, não tem decepção, não tem nada, está tudo bem. Eu levo a vida leva eu, está tudo bem, não preciso remar, está tudo legal. Por que eu quero morar no céu? Diga para o seu irmão assim: a vida na terra não é perfeita, porque existe uma vida perfeita no céu. Diga para o seu irmão: aqui não é o seu lugar, seu lugar é no céu. Está entendendo? Fala para o irmão agora, está entendendo? Pergunta para ele: está entendendo? Por que tem dificuldades aqui? Porque o céu é o nosso lugar. O céu, eu estava aqui, se eu falar com vocês eu vou chorar, que eu chorei hoje. Eu abri a Bíblia sim, e eu estava lendo, eu fui lá para a última palavra, e eu estava lendo assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E lá no fim diz assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Queridos, haverá um momento que tudo isso vai acabar. Tudo isso aqui vai cessar. O ribeiro aqui também vai cessar. E aí? Como vai ser? Onde você vai morar? Como será? Será que valeu a pena renunciar, pagar o preço,
viver com Deus na palavra? Será que valeu a pena largar toda a vida de pecado? Porque tem uma coisa, querido, Jesus não diz assim, ó, vem de qualquer jeito aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui, segue você de qualquer jeito. Jesus diz, ó, se você, Jesus fala assim, ó, Jesus fala assim, vai pensar que Jesus faz isso não, hein? Vem cá, cara, vem de qualquer jeito aqui, vem cá. Não, Jesus não fala isso, ele não faz nem isso. Ó, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que ele faz. Está entendendo? Está entendendo? Ele não pega ninguém forçando, não. Ele diz assim para você, ó, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. É isso que ele faz. Você quer seguir a Jesus, querido? Fala para o seu irmão, tem renúncia, tem que abandonar pecado. Diga, tem que abandonar pecado. Mas diga para o seu irmão, você não vai se arrepender. Diga assim, vai valer a pena naquele dia. Todas essas coisas aqui, irmãos, não se comparam àquilo que Deus tem preparado para nós no céu. Nada daqui na terra, nada aqui compara. Nada compara. E ainda a palavra de Deus diz, a nossa leve e momentânea tribulação, o rio secou, produz para nós eterno peso de glória nos céus. Queridos, no campo de treinamento, terceiro, são 4, terceiro, vamos lá? Vamos dizer juntos lá? Deus sabe o que está fazendo. Diga assim, sabe mesmo. Será que você sabe que Ele sabe o que Ele está fazendo? Porque muitas vezes a gente acha que Ele não sabe. Porque a gente fica teimando com Ele. Ei Deus, por quê? Por que o Senhor fechou a porta? Ei Deus, por que o Senhor parou o rio? Ei Deus, por que o Senhor tirou a água? A gente fica, Deus sabe o que está fazendo. Diga para o seu irmão, você pode não entender agora, mas você vai entender depois. Talvez você não entenda agora, mas você vai entender depois. Outra, a Bíblia diz assim, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, vários sentimentos surgem quando o nosso ribeiro seca. Deus nos abandonou. É a primeira coisa que a gente diz, Deus nos abandonou. Esqueceu-se de mim. O que eu fiz de errado para sofrer? Nossa, Deus não se lembra de mim. Deus esqueceu de mim. Há um verso que eu quero mostrar para você, querido, que ele está ver se eu acho aqui. Coloquei tudo de azul, ver se eu acho. Abra sua Bíblia em Isaías 49, 14 e 16. Talvez você aqui entrou nessa noite e diz assim, Deus se esqueceu de mim, meu ribeiro secou, ninguém se lembra de mim, e Ele não lembra de mim. Olha lá, ó. Mas, no lugar de Sião, você coloca o seu nome, tá? Vamos lá, eu vou colocar, mas o Wilson diz, você coloca o seu nome, tá? Mas, o Wilson diz, o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Vamos ver o que ele disse, vamos lá. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de você. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite, querido? Se o ribeiro secou, Ele não se esqueceu de você. Lá estava Elias, cabisbaixo, agachado. Os corvos não vinham mais.
não havia mais água ali. Novamente, veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Elias, levanta-te e vai até Sarepta. Quando chegar lá, você vai encontrar uma mulher. E olha só, esta mulher vai te sustentar. Ele chegou lá, viu uma mulher, e o mesmo que Deus fez com ele, ele fez com a mulher. Deus falou para ele: vai para o ribeiro. Ele foi. Ele disse para a mulher: faça um bolo para mim, pega água para mim. Ela foi pegar. Faça um bolo para mim, e se você fizer, não vai faltar mais farinha. Se você estivesse no lugar daquela mulher, isso aí é história para outro sermão, viu? Outra mensagem. Mas se você estivesse no lugar daquela mulher, você ia dizer: não, eu vou fazer comida para esse profeta, dar a última comida que eu tenho, o último bolo para ele? Não, eu vou fazer para mim, eu não vou fazer para ele. Deixa eu explicar uma coisa aqui, porque muitos de nós estamos perdendo a bênção. A gente fala assim: por que eu tenho que dar meu dízimo? Eu sou obrigado a dar meu dízimo? Diga para o seu irmão: dízimo é honra. Por que eu preciso amar meu pastor e falar bem do meu pastor? Diga assim: amar o seu pastor é honra. Diga: amar o seu pastor é honra. Falar bem do seu pastor é honra. Diga assim: Deus não está preocupado. Diga: Deus não está preocupado com aquilo que é material. Deus está preocupado com a honra. Sabe por que muitas bênçãos nós perdemos? Porque nós não sabemos honrar aqueles que são dignos de honra. Profeta era profeta do Senhor, ela nem sabia quem ele era. Ele disse assim: ó, você vai lá e faz um bolo e traga para mim, primeiro para mim. O que ela fez? Foi lá e fez o bolo e trouxe primeiro para ele. E porque ela deu o primeiro bolo, diga: isso é honra. A obediência leva a honra, a honra leva ao milagre. Diga: a obediência leva a honra. Diga: a honra leva ao milagre. Então, queridos, quando ela honrou ao profeta, significou que ela estava honrando ao Senhor do profeta. E sabe o que aconteceu? Enquanto não choveu, não faltou farinha e não faltou azeite na botija daquela mulher. Ela teve para ela e teve para o profeta também. E mais tarde você vai ver que o filho dela morre. E por causa da honra, o filho dela é ressuscitado. Aprenda, diga assim: diga assim: a Bíblia está cheia de princípios. Diga assim: não de regras. Diga: de princípios. Quem aprende os princípios, diga: quem aprende os princípios vai ter coisas sobrenaturais na sua vida. Se você aprender a extrair os princípios, e um dos princípios de prosperidade é honra. O que falta na sua casa? O que falta na sua vida? Você quer saber como que é difícil honrar? A gente começa honrando e para de honrar. A gente esquece. Ah, não vou fazer isso não. A gente não honra. Mas, irmãos, quando há honra, o milagre vem. E vou dizer mais: quando a honra existe, até o milagre fica guardado. Porque a ressurreição do filho dessa mulher ficou guardada. Por aquilo que ela fez lá atrás, o filho dela foi ressuscitado lá na frente. Tem coisas que Deus pede para nós hoje aqui, princípios. Diga para o seu irmão: princípios.
que lá na frente vai desencadear em bênçãos para a sua vida, você nem sabe. Mas eu quero terminar aqui com o último, por favor. Deus começa a atender nossas orações. Diga para o seu irmão assim: o riacho secou, porque era a resposta da oração de Elias. Ele não disse que não iria chover. Ele falou assim: não vai chover por anos. Como é que o riacho continuaria correndo água, sendo que não ia chover? Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Você vai entender. Às vezes, nós não estamos entendendo, mas Deus está respondendo às nossas orações e nós não estamos compreendendo. Senhor, o riacho secou, não tem mais água. Por que que não tem água aqui? Senhor, tinha água até agora há pouco tempo, não tem mais. Mas vem cá, ele foi diante de Acabe e disse: Acabe, não vai chover. Se não vai chover, a água vai parar. Agora, uma coisa que você vai entender: na resposta de oração de Deus, Deus nunca vai deixar desamparado o seu filho, aconteça o que acontecer. Deus começa a atender as nossas orações quando nós temos ousadia. Sabe, irmãos, o ribeiro de Querite secou porque Deus estava atendendo as orações de Elias. Olha o último verso nessa noite, Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha lá, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Vamos ler juntos? E orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos não choveu sobre a terra. 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E depois diz assim: e orou para que chovesse, e choveu. Ele orou para não chover, e não choveu. Orou para chover, e choveu. E tem mais: ele orou para descer fogo do céu, e fogo do céu também desceu. Suas orações são motivadas por quê? Certamente você já passou pela experiência de orar com um certo objetivo, e aquela situação mencionada diante de Deus fica pior, e você não sabe por que lá ficou pior. Pode ter certeza, Deus está atendendo sua oração. Quanto mais difícil, diga assim: quanto mais difícil, mais fácil para Deus. Quanto maior a crise, maior será a glória de Deus. Vou repetir, vamos repetir. Por isso que o líder de célula traz caneta e lápis e anota. Vamos dizer juntos: quanto mais difícil, mais fácil para Deus. Quanto maior a crise, mais glória será dada a Deus. O ribeiro que seca é sinal de amor. Às vezes você não compreende isso. Diga assim: o não de Deus é resposta de amor. Diga, querido, porque isso aqui é duro a gente dizer. A mulher que perdeu o seu filho é o não de Deus. Mas não de Deus também é resposta de amor. Deus tem 3 respostas para nos dar: sim, não e espera. As 3 respostas são respostas de amor de Deus. Se você entender
Pode ser que você não entenda agora, mas você vai entender depois. Mas quando você compreender, você tem que dar glórias a Deus. Porque existem muitas situações, querido, que Deus vai nos permitir passar por uma moenda. E a gente não sabe por quê. Só que lá na frente, a gente vai dar tanta glória a Deus, vai glorificar a Deus.